descobrir onde eu vim parar? Essa maravilha aqui é um dos cartões postais de São Luís, no Maranhão, a orla da cidade. Eu estou a mais de 700 quilômetros de distância daí de casa. E você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com os 400 anos de Belém? Já já você vai entender. Sabe por que me mandaram para cá? Para contar tudinho sobre o início da nossa história. O norte do Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses a partir de São Luís e Belém. Porque antes dos franceses chegarem e fundarem a cidade de São Luís, essa parte era abandonada. Tão abandonada que despertou o interesse de muitos estrangeiros. A França saiu na frente e ocupou o centro histórico de São Luís em 1612. Mas Portugal abriu os olhos a tempo. Estava perdendo terreno demais por essas bandas e decidiu agir. Em novembro de 1615, uma esquadra tomou o rumo de São Luís e os franceses foram mandados de volta para casa. A fortaleza, construída para proteger o território, é hoje um ponto turístico. E essa vista para o mar, nossa, a melhor recordação da visita. Esse aqui é o Palácio dos Leões, um símbolo da cultura maranhense, sede do governo e parte de um capítulo importante da história de Belém. E que é interessante, a gente está aqui no Palácio dos Leões, que é o marco zero da cidade de São Luís, onde a cidade começou. A gente pode dizer que é aqui que nasce a cidade de Belém. Tudo foi planejado aqui em um mês. A coroa portuguesa tinha pressa para conquistar uma terra nova no Vale do Rio Amazonas. A ordem era para ontem. E o homem escolhido para levar essa missão adiante foi o capitão Francisco Caldeira Castelo Branco. O documento que enviou, no caso, Francisco Caldeira Castelo Branco, para o Pará, ele foi assinado também aqui. Ele é datado do dia 22 de dezembro de 1615. O mundo português precisava de proteção ali para a entrada do Amazonas, onde os holandeses, onde os franceses, os ingleses e irlandeses mantinham contato com as populações indígenas de Cametá, de Bragança, que na época eram os Caetés, Pacajá e outras regiões. A preocupação de Portugal é que esses franceses que estavam aqui se dirigissem à região de Belém. Então, para consolidar essa presença portuguesa, foi enviado Francisco Caldeira para fundar a cidade de Belém. A embarcação era bem diferente, maior, mais rústica, mas foi daqui, do cais do Porto de São Luís, o ponto de partida dessa viagem, que começou no Natal de 1615. Caldeira deixou a ilha para trás para se aventurar na Amazônia, levando uma tropa com 120 soldados. A expedição foi um teste de resistência, tempestades, rios estreitos, mas depois de quase 20 dias de muito navegar, a recompensa: terra à vista na Baía do Guajará. Este foi o local avistado por Francisco Caldeira Castelo Branco. Na época, não passava de um mangue, uma área de difícil acesso, mas que muito se assemelhava ao território onde foi erguida a cidade de São Luís. Como a expedição deixou as terras maranhenses no dia de Natal, o nome escolhido por Caldeira para a descoberta foi Belém. Foi aqui que os primeiros exploradores montaram acampamento. Local onde mais tarde seria erguido o Forte do Castelo, como vemos hoje, e que foi fundamental para proteger a região das invasões de outras potências europeias que queriam conquistar a Amazônia. O historiador Michel Pinho estudou esse período e faz a gente quase reviver aqueles dias em que essa mesma brisa trouxe a tripulação. Do nosso lado direito, você tem a chegada desses portugueses na direção a um processo de um pequeno monte de terra que daria para visualizar a entrada do rio em direção ao Amazonas, né, e a saída do rio em direção dentro da floresta. Então, ao observar esse processo, tu consegues identificar que era um ponto de fortificação militar. Então, o relevo aqui dessa área foi fundamental. Fundamental. A pintura de Teodoro Braga, no Museu de Arte de Belém, retrata o momento. Do lado direito, ali embaixo, a chegada por essas terras que por pouco não aconteceu lá pelas bandas de Mosqueiro. Erguida a fortificação militar, logo veio uma igreja, a do Carmo.
Entre as duas construções, logo surgiu a primeira rua, a Rua do Norte, hoje Siqueira Mendes. Todas as ruas, sem exceção, como essa que é a Rua do Norte, como também é a Rua da Praia, que hoje é 15 de novembro, elas todas seguem o caminho dos rios. Alguns poucos prédios ainda contam essa parte da história. Consegues ver, olha, tá vendo o telhado colonial? Tu vais ver pela estatura das paredes e pelo desenhar que ela não se enquadra em nenhuma dessas casas. E aí você tem uma casa de 2 andares, dá para ver a grossura das paredes, todo o apoio interno em relação à madeira envigado, tá? E o detalhamento que eu acho belíssimo em relação ao teto. Mas o povoado que nasceu nas margens dos rios precisava continuar crescendo, se expandindo. Parte das primeiras grandes obras datam do século XVIII e trazem a marca de um arquiteto italiano que mudaria definitivamente a cara de Belém, Antônio Landi. A Casa das 11 Janelas é uma dessas obras. O prédio foi projetado com 2 frentes. De um lado, a influência portuguesa e do outro, a italiana. E a poucos metros, a Igreja da Sé. Uma das grandes obras de Landi, extraordinária por fora, suntuosa por dentro. Que quando o Antônio Landi chegou a Belém, a obra já tinha sido iniciada, mas ele recebeu o desafio, a incumbência de transformar todo o projeto. E o resultado foi esse: a maior catedral portuguesa construída fora da Europa. Uma joia arquitetônica que até hoje impressiona pela beleza e pelo significado religioso. Digamos assim, vai ser o primeiro Niemeyer do Brasil. Ou seja, ele vai ser o cara que vai fazer a primeira capital, digamos assim, planejada. Vai planejar a primeira capital de um estado no Brasil. Vai ser construído no período do Landi tudo aquilo que faz uma capital ser uma capital. Não basta denominá-la capital, é preciso dar a ela, digamos, o status, o aparato de capital. Seu Manuel Maria guarda na memória muitas histórias da igreja, algumas lembranças cheias de saudade, como no local onde foi enterrado o amigo, Dom Vicente Zico. Faz pouco tempo que faleceu, também construí na mesma data, à noite, o túmulo do lado, que Dom Alberto pediu para que ele seja enterrado aqui, Dom Vicente Zico, mas naquela época Dom Vicente Zico disse que não queria ser enterrado na catedral. E aí ficou a história, depois de mais de uns 10 ou 12 anos, ele começou a falar, não, eu vou ser enterrado na catedral. Impressionante, olha, seguindo por aqui pelas salas da catedral, várias histórias vão surgindo, como aqui na sala da Sacristia dos Cônegos. Era finalzinho de 1988, início de 1989, começava a reforma desse piso em mármore. As placas começaram a ser retiradas e na hora das escavações, o que eles encontraram? Ossos humanos. Eu acho que era trabalhadores ou padres antigos. As mãos desse cametaense ajudaram em muitos momentos, da reforma do órgão da catedral ao tocar dos sinos de bronze. Tarefa que não era das mais fáceis. E aqui nesse túnel que liga as 2 torres da igreja tem um espaço também curioso. É essa janelinha que dá uma visão privilegiada para a nave da igreja. Daqui seu Manuel Maria assistia às missas e tinha uma função muito importante. Seguir por esse caminho apertado, quase em 3 palmos, aqui rapidamente, quase 12 metros, até chegar ao sino. Isso era feito em menos de 5 minutos. Anunciava a ceia e tinha de ser realizado todas as vezes que acontecia a missa, em alguns momentos, até todos os dias da semana. Você ficava atento à missa, quando percebia que era hora, o que é que acontecia? Saía correndo, né? Correndo e segurava no badalo do sino e batia no sino, no horário da Santa Ceia. E no final, batia todos os sinos, puxando na corda. A partir do século XVIII, a cidade passou por mudanças significativas em sua estrutura social e econômica. Tudo a partir da política desenvolvida por Marquês de Pombal, que administrava com mãos de ferro Portugal e suas colônias.
Naquela época, muitas famílias estrangeiras desembarcaram aqui na cidade, porque uma das preocupações de Portugal era aumentar a ocupação da colônia. Mas isso não é, João, é assunto para a gente conversar no próximo bloco. Não sai daí.